Salve, galera! Mais uma vez viemos aqui ao centro histórico da cidade de Santos gravar mais um monumento aqui desta cidade. Hoje, conforme eu tinha prometido no vídeo anterior, nós vamos visitar o Panteão dos Andradas, onde jazem os restos mortais do patriarca de nossa independência, José Bonifácio de Andrada e Silva. Então é isso, subam aí na garupa de chumbinho e vamos lá a mais esse passeio cultural na companhia de vovô Toqueiro. Eu vou começar a nossa visita ao Panteão dos Andradas aqui no Museu do Café. Aqui funciona uma cafeteria, eu não falei da outra vez que estive aqui, que ao fundo aí vocês podem observar essa cafeteria. Nós vamos tomar aqui um cafezinho e começar a nossa jornada histórica ao Panteão dos Andradas, exatamente aqui no Museu do Café, onde fizemos o último vídeo que publicamos aqui no canal. Chegou nosso cafezinho. É gostoso, viu? Esse aqui com leite é R$ 8,50 para quem quer saber. E o negócio é bem moderno, olha ó. Você faz o seu pedido aqui no tablet e o pessoal te serve confortavelmente. Tem café mais caro que esse, mas esse aqui tá bom. Qualidade exportação, galera. Aqui, exatamente onde nós estamos, na esquina aqui está a Bolsa do Café. Essa rua que passa aqui é a Frei Gaspar. Aqui continua esse calçadão, a Rua 15 de Novembro, que é essa que está aqui à frente. E lá no tempo do José Bonifácio, dos Andradas, essa rua chamava-se Rua Direita. Depois ela chamou-se Rua 25 de Março, em homenagem à nossa primeira Constituição, que foi outorgada por Dom Pedro I, exatamente no dia 25 de março de 1824. Nessa Constituição trabalharam muito os Andradas. Mas naquele tempo ela chamava-se Rua Direita. E devia parecer muito com esse estado calamitoso em que ela está agora, porque Santos naquela época era uma vilazinha, onde existiam apenas aí umas 13 ruas, 20 ruas, na época da independência, e contava aí com menos de 4.000 habitantes, cidadezinha bem pequena, concentrando-se apenas nesse núcleo aqui, à beira-mar, à beira do porto, nesta vila fundada por Brás Cubas. Mas vamos então pegar agora a Rua Direita, como se chamava naquela época. Devia ser assim, bem esburacadona mesmo. E vamos lá visitar o Panteão dos Andradas. Mas antes, aqui no caminho, vamos tecer alguns comentários com relação ao local onde nasceu o José Bonifácio, o Antônio Carlos e o Martim Francisco, os três principais protagonistas na época da independência e habitantes lá do Panteão. Então, nós temos primeiro essa casa aqui, onde tem esse busto do José Bonifácio, e diz
ali embaixo, naquele letreiro, eu vou colocar uma foto aí para vocês verem, que foi aqui que existiu a casa onde nasceu e morou o José Bonifácio, os irmãos dele, os Andrade, enfim. Mas consultando obras históricas a respeito, parece que a casa do Bonifácio José dos Andradas, Bonifácio José era o pai do José Bonifácio, era mais para cá um pouquinho e desse lado do campo, não do lado do mar. Então devia ficar mais ou menos por aqui, onde está esse estacionamento agora. Sobrou apenas essa fachada aqui, ó, esse número 88, porque diz que a casa do Bonifácio José era a segunda casa do lado do campo. Então há essa controvérsia. Em 1888, no prédio que existia aqui, antes, eles colocaram um cartaz dizendo que aqui é que nasceu o José Bonifácio, e depois, quando construíram esse outro prédio, é que colocaram esse busto, essa nova mensagem aí. Um prédio que está, por sinal, meio abandonado agora, hein? É isso. Então vamos continuar aqui pela Rua Direita, atual 15 de novembro. E vamos seguir aqui em direção à Praça Rio Branco, atual Praça Rio Branco, onde encontra-se o Panteão dos Andradas, motivo da nossa visita de hoje. Já quase chegando no Panteão dos Andradas, no cruzamento das atuais Rua 15 de Novembro e Rua Augusto Severo, encontramos o bondinho que, saindo de sua estação no Valongo, faz um pitoresco roteiro pelo Centro Histórico de Santos. Qualquer dia vou filmar esse passeio para vocês curtirem aqui no canal de Vovô Toqueiro. Aguardem! Chegamos então aqui onde se localiza o Panteão dos Andradas. Ali nós vemos a igreja do Convento do Carmo e ao lado, onde era a portaria do Convento do Carmo, que agora ainda está fechado, é que se localiza o panteão construído em homenagem aos Andradas. O ano passado, 2022, ano de comemoração do bicentenário da independência do Brasil, eles colocaram aqui essa estátua do José Bonifácio, bem moderna, com um celular aí, olha, tirando uma selfie dele lá com o panteão ao fundo. Ali, inclusive, foi bolado aí pela prefeitura para você colocar o seu celular ali e tirar uma selfie como se estivesse ao lado do patriarca da independência. Eu acho bem interessante essa ideia, porque em 2010 deu um trabalho danado para mim localizar, encontrar aqui o Panteão dos Andradas. Não tinha nenhuma referência naquela época. Agora, com essa estátua aí, todo mundo, pelo menos, fica curioso para descobrir o que tem atrás aí da estátua. E vamos lá então ao Panteão dos Andradas. Adentrando aqui ao Panteão, nós temos esta vista frontal aqui, lá onde está a estátua sobre o túmulo onde estão os restos mortais do José Bonifácio, e à direita e à esquerda, olhando de frente, os túmulos onde estão os seus irmãos Antônio, Carlos e Martim Francisco, e ali naquela urna de madeira estão os restos mortais do padre Patrício Manuel, o irmão mais velho deles.
que não teve uma participação tão ativa nos fatos que acabaram resultando na independência do Brasil em 1822, mas também foi uma pessoa de muita importância aqui em Santos, como de resto toda a família Andrada, uma das famílias mais importantes daquele vilarejo que era a Vila de Santos naquela época. Os restos mortais do José Bonifácio nem sempre estiveram aqui no Panteão. Inicialmente ele foi enterrado sem nenhuma menção na Igreja do Carmo aqui do lado, e posteriormente, em 1923, é que foi finalizado este mausoléu e a caixa contendo seus restos mortais foi transferida para cá. Esta belíssima estátua em mármore branco, com esse lençol mortuário aqui em bronze, mais alguns detalhes ali em bronze, foi esculpida na Itália por Rodolfo Bernardelli, concluída em 1888 e, curiosamente, foi apreendida na alfândega quando chegou aqui e acabou indo a leilão. Mas alguns beneméritos aqui de Santos adquiriram as caixas contendo o monumento e a transferiram para a Igreja do Carmo, só que eles enterraram a caixa contendo os restos mortais do José Bonifácio juntamente com a estátua. Ela só voltou a ser apresentada, essa belíssima estátua representando José Bonifácio no seu leito de morte, em Niterói, onde ele morreu em 1838, que morava já então em Paquetá, no exílio da vida política. E então só quando o Panteão dos Andradas foi concluído é que essa estátua voltou a ser apresentada ao público. Para quem entra no Panteão, à esquerda vai encontrar o túmulo de Antônio Carlos de Andrada Machado e Silva, irmão do José Bonifácio. Também teve um papel muito importante durante a independência. Ele tem um fato curioso, que ele esteve envolvido, não sei por que razão, e ninguém sabe ao certo, porque o processo desapareceu, num misterioso assassinato que ocorreu na Rua Direita e acabou tendo que se ausentar de Santos para evitar perseguições e, enfim, represálias. E então ele acabou indo para Pernambuco como ouvidor e lá acabou envolvido na Revolução Pernambucana e, enfim, acabou preso, mas finalmente ele conseguiu comprovar que a sua participação na Revolução Pernambucana foi por coação e não foi condenado por nenhum desses crimes aí, passando para a história apenas pelos seus méritos como grande deputado na Constituinte, e acompanhou José Bonifácio ao exílio, mas depois retornou exercendo importantes funções no novo governo, no Primeiro Império. Aqui à direita, para quem entra no Panteão, nós temos o túmulo de Martim Francisco de Andrada, que é o outro irmão bastante relevante do José Bonifácio com relação à sua participação nas lutas da independência. Também foi deputado constituinte, foi o primeiro ministro da Fazenda do Brasil no governo Dom Pedro I, enfim, uma pessoa também de grande relevância. Finalmente, o terceiro Andrada que se encontra aqui no Panteão é o padre Patrício Manuel de Andrada e Silva, cujos restos não estão em mausoléus de mármore ou granito, como esses aqui, mas numa urna de madeira. Então, também jaz aqui
junto com os seus irmãos. Em 25 de novembro de 1947, foi acrescido aqui ao acervo do Panteão esse busto do neto do Martim Francisco, bisneto do José Bonifácio, que é o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Filho, que foi o da terceira geração já dos Andradas. Foi um importante político mineiro, inclusive governador do estado de Minas Gerais na década de 1930. Inclusive, numa das ausências do Getúlio Vargas, quando ele era presidente da Câmara dos Deputados, também acabou ocupando a presidência da República interinamente. Ele era neto do Martim Francisco e bisneto do José Bonifácio, porque uma das filhas do José Bonifácio casou-se com o seu tio Martim Francisco. Era comum naquela época, para preservar a fortuna das famílias, que o tio casasse com a sobrinha. Isso era permitido e aceito socialmente. Nas paredes aqui do Panteão, nós encontramos vários painéis, como este aqui, esse primeiro, que representa o Antônio Carlos com os rebeldes chegando à Bahia no dia 10 de junho. Nesse outro aqui, nós temos a partida dos Andradas para o exílio em 1823, depois que foi dissolvida a Assembleia Constituinte por Dom Pedro. Teve lá desentendimentos, intrigas da corte, inclusive com a participação da Marquesa de Santos. Aqui nós temos os Andradas fazendo projetos de repressão ao tráfico. Realmente o José Bonifácio tinha ideias abolicionistas e era um cientista, na verdade. O José Bonifácio, ele, nascido em 1763, transladou-se para a Europa muito cedo. Então, aqui em Santos mesmo, ele pouco tempo ficou, porque aos 14 anos ele já deixou a casa paterna, foi para São Paulo, onde concluiu os seus estudos com um frade famoso que existia por lá, e com brilhantismo, por sinal. E depois, como era comum para as famílias abastadas da época, ele foi concluir seus estudos superiores na Europa. Foi para Portugal, na Universidade de Coimbra. Ele se formou em filosofia natural e em direito. Filosofia natural, na época, formava um cientista, estudava química, estudava física, e ele realmente foi um grande mineralogista. Inclusive descobriu alguns minerais, 4 minérios que foram classificados por ele pela primeira vez de forma inédita, inclusive a petalita, que é um minério de onde se extrai o lítio, que está aí na moda hoje em dia. E um dos outros minérios foi batizado depois por um outro cientista de andradita, exatamente em homenagem a ele, que a teria classificado pela primeira vez. Tem várias obras, deu aula na Universidade de Coimbra, enfim, o homem era realmente um cientista famoso, reconhecido na Europa, viajou durante 10 anos por vários países europeus. Esta pedra tosca foi colocada aqui apenas em 1947, bem depois da inauguração do Panteão, e exprime aí um desejo que tinha sido expresso pelo José Bonifácio ao imperador Dom Pedro I, de que não gostaria de ser enterrado com honras e glórias, mas que colocasse apenas uma pedra tosca no seu jazigo, com estas palavras de um poeta português: eu desta glória só fico contente, que a minha terra amei e a minha gente. O José Bonifácio sempre se caracterizou mesmo por essa sua modéstia, nunca aceitou títulos de nobreza e viveu de uma maneira simples, morreu
empobrecido, como eu disse, morava lá na ilha de Paquetá, numa chácara que ele possuía por lá, e portanto pouco ficou aqui em Santos, mas é hoje reconhecido como talvez o santista mais brilhante de toda a nossa história. Além da homenagem prestada no Panteão dos Andradas, aqui em Santos existem outras homenagens aos seus ilustres cidadãos, como esse monumento que está aqui à minha frente, na Praça da Independência, aqui na Avenida Ana Costa, que corta Santos ao meio. Esse monumento é exatamente em homenagem aos irmãos Andrada e à independência do Brasil. Tem a representação dos 3 irmãos lá em cima, o José Bonifácio, o Antônio Carlos e o Martim Francisco. E o José Bonifácio, como podem observar aqui nesta foto, está aqui de frente para o atual Monte Serrate, que na época se chamava Outeiro de São Jerônimo, na época em que o Pascoal Genovês e o Domingos Fernandes se estabeleceram aqui pela primeira vez, lá no início da história do Brasil, por volta aí do ano de 1531 para frente, quando por aqui veio o Martim Afonso de Souza como donatário da capitania de São Vicente, a qual pertencia a Santos. E do outro lado, na ilha pequena, chamada então, depois mudou de nome, atualmente chama-se Ilha Barnabé, residia um fidalgo português que veio exatamente em 1531, que era o Brás Cubas. E ele resolveu que aqui estaria situado um porto melhor do que o que existia então na ilha de Santo Amaro, porque do lado de cá ficaria mais fácil o acesso por terra para os comerciantes, ao invés de um porto isolado como era até então o porto lá na ilha de Santo Amaro. E adquiriu algumas terras desses 2 primeiros habitantes aqui, e aqui fundou um porto ali no sopé do Outeiro de Santa Catarina, onde existia uma capelinha estabelecida pela esposa do Luís de Góis quando retornaram para Portugal, e foi daí que surgiu o núcleo da cidade de Santos. O palácio ocupado pela prefeitura na Praça Mauá atualmente também chama-se Palácio José Bonifácio. Aqui à minha frente então, esse morro que vocês veem aí, o atual Monte Serrat, é o ponto mais alto, o morro mais alto de Santos, um dos poucos que sobrou. Havia vários morros por aqui, como esse Outeiro de Santa Catarina que eu mencionei, mas que foram demolidos para aterrar os brejos que existiam por aqui e o próprio cais do porto. Mas sobrou o Monserrate, o Outeiro de São Jerônimo, como era na época em que Brás Cubas fundou a Vila de Santos. Aqui, olha, nós vamos passar logo mais adiante num túnel sob esse outeiro que viu nascer e crescer a Vila de Santos, aquele túnel que está ali adiante. Então, foi realmente uma oportunidade também de conhecer um pouco mais essa história passada de Santos, uma cidade que tem monumentos fantásticos e que, com a agilidade aqui de chumbinho, minha scooter SH 150i, eu posso visitar
porque esses lugares o acesso sempre é um pouco mais difícil. E com chumbinho eu paro em qualquer cantinho aí e dá para ir visitando esses monumentos. Existem por aqui muitas igrejas, muitos monumentos, muitos prédios antigos, alguns bem preservados, outros nem tanto. Aqui, olha, nós podemos ver que tem uma placa indicando que à esquerda, pegando aqui a rua Dom Pedro II, nós vamos lá ao Panteão dos Andradas. Aqui está, olha, Palácio José Bonifácio, sede da Prefeitura Municipal de Santos. Aqui é a rua Riachuelo, uma rua antiga. Essas denominações são todas novas. Havia denominações mais antigas. A rua 15 de Novembro, ou Rua Direita, ela está interditada. Vocês viram aí no vídeo que está sendo toda refeita. E parece que há um projeto de revitalização aqui do centro histórico. Aqui a Praça Rio Branco, ali à frente, atrás da praça, encontra-se a Igreja do Carmo e o Panteão dos Andradas, que nós visitamos neste vídeo. Aí está. Aí está o conjunto que visitamos, a estátua do Zé Bonifácio tirando seu selfie lá. Tudo tranquilo e sereno. Aqui é o trilho do bonde. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E sempre um prazer tê-los aqui na nossa garupa. Um grande abraço a todos. A minha voz fica meio tremida, porque aqui são paralelepípedos na rua. Treme pra caramba, né? Aqui agora vamos virar, já pega um asfaltozinho. Pronto, a voz parou de tremer para mim poder me despedir devidamente de vocês. Pessoal, aquele abraço, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.